Olá pessoal, seguindo então a análise aqui desse livro, Jesus Histórico, do Gerd Thiessen e da Annette Maris, foi publicado em 2015 pela editora Loyola. Minha proposta aqui não é fazer um resumo do livro, até porque o resumo são várias informações e análises que ele traz. Eu estou trazendo alguns pontos só para tratar deles aqui no vídeo, né? Então, o Gerd Thiessen mostra que as expectativas políticas que Jesus despertou e os motivos políticos que levaram à sua execução ficam mais explícitos no Evangelho de João do que nos sinóticos, quando o povo quer aclamá-lo como Barrabás, mas ele se retira. Quando o Sinédrio manifesta que a decisão de executar Jesus tem natureza política, isso em 11:47, capítulo 11:47, ou em 19, versículo 12, quando Pilatos é pressionado pela imputação de deslealdade para com Roma. Ele é impressionado para condenar Jesus. Diz assim, se o soltares não estarás agindo como amigo de César. Então está botando uma pilha aí para Pilatos. Então esses aspectos políticos, né, de condenação, olha, se você não soltar, vai criar um problema com César. Então esses aspectos políticos eles ficam mais ressaltados aí no Evangelho de João. Gerd Thiessen destaca que seria bastante improvável que Pilatos tenha executado Jesus contra sua convicção, para ceder aos interesses das autoridades judaicas. Ele acha isso pouco provável. Tá? Na verdade, ele condenou porque ele achava mesmo que era para ser condenado, analisando do ponto de vista de Roma. Né? Gerd Thiessen destaca uma crescente incriminação dos judeus em fontes cristãs posteriores aos evangelhos. Tá? Então, a condenação dos judeus como responsáveis pelo destino de Jesus fica mais evidente aí nos textos cristãos ali depois dos evangelhos. Em Justino, tá? Na Apologia 1:35, e também ele cita Atos de Pilatos, os dois no século II aí. Gerd Thiessen observa aqui em Isaías, Isaías se refere a Galileia como a Galileia dos gentios. Isso provavelmente porque após a conquista da Síria do Reino do Norte, em 720 a.C., a região foi ocupada por estrangeiros. Em 1 Macabeus 5:14, no século II a.C., a minoria judaica da região da Galileia pediu auxílio aos judeus da Judéia. No entanto, com Aristóbulo I, a Galileia foi conquistada pelos judeus e unificada à Judéia. E com isso a região tornou-se novamente maioria judaica. Isso por volta do ano 100 a.C. Então, com a reorganização da Palestina em 63 a.C., né, com a conquista do general romano Pompeu, o sumo sacerdote judeu ficou apenas com as regiões que prestavam culto ao Templo de Jerusalém, o que incluía a Galileia, de modo que no tempo de Jesus, a Galileia já tinha maioria judaica. Então, conclusão, sim, por um tempo a Galileia era a Galileia dos gentios, tá? Como diz lá Isaías, mas isso passou. Tá? Então, no tempo de Jesus, já há evidências aqui dos textos, né, de que já é dominado pelos judeus. E também há evidências arqueológicas disso. Foram feitas pesquisas lá na região e encontrados vários vestígios de cerâmicas, e inclusive a ausência de carne de porco no lixo da cidade, né, que já evidencia que aquilo dali era uma região que tinha judeu na região, nessa época. Ele conclui assim, não resta nenhuma dúvida de que na época de Jesus a Galileia era uma região com uma matriz de judeus, de que seus habitantes dependiam do templo, eles interessavam-se pela diferença entre os povos e seguiam os preceitos da Torá, em sua forma oral e escrita, supostamente em versões especificamente locais. Então, tinha versões do texto em aramaico que circulavam ali na região. Isso pode explicar, inclusive, algumas versões alteradas do Antigo Testamento, citadas no Novo Testamento, que não batem com a Septuaginta letra por letra. Né? Talvez isso tenha vindo de versões mais populares em aramaico, não da Bíblia, do Antigo Testamento inteiro, mas de livros, né? Por exemplo, o livro de Isaías. Gerd Thiessen destaca que a perseguição dos fariseus contra os cristãos
pode ser historicamente situada nos anos 40 e 50, que aí é a época do Paulo, né? O fariseu Paulo persegue os cristãos. Então é uma época em que a pregação dos cristãos já é voltada para Israel, em que possivelmente está sendo redigido o evangelho que não possui os relatos da paixão de Jesus, né? Então, o que pode explicar a ausência da crítica aos fariseus nessa fase final do mistério de Jesus. Nessa fase final de paixão de Jesus, ali os fariseus meio que somem de cena, você já não cita mais os fariseus. O Gerd Thyssen observa que o fariseu Nicodemos, de Sinédrio, ele defende Jesus, e que José de Arimateia, ele se encarrega do sepultamento de Jesus. Então, ele conclui, a maior parte da oposição a Jesus no Sinédrio não vinha dos fariseus, mas vinha dos saduceus. Isso explicaria o porquê os fariseus não serem mencionados nas narrativas da paixão de Jesus, meio que para tirar a culpa dos fariseus aí, porque eles não tinham a ver. E dentro dessa perspectiva, né, que esses trechos da paixão de Cristo são textos que não vieram de quê? Que seria um texto mais antigo, que foi escrito numa fase em que havia essa perseguição dos cristãos com os fariseus ali. Quando essas partes dos evangelhos da paixão são escritas, né, que os evangelhos são escritos aí por volta dos anos 70, 80, já não tem mais essa oposição com os fariseus. Então, quando se descreve a paixão de Cristo, os fariseus já não recebem muita culpa. Então, essa associação com o tempo em que o texto foi escrito, o Gerd Thyssen, ele resgata. Né? Outra questão, em Marcos 14, 58, existe uma profecia de Jesus sobre a destruição do templo, né? Que ele diz que tem uma parte negativa, né? Que o templo vai ser destruído, seguida de uma parte positiva. Né? Jesus diz que o templo vai ser reerguido em 3 dias. Tá? No Evangelho de Tomé, olha que curioso, no dito 71, Jesus só diz o seguinte, destruirei essa casa e ninguém vai reconstruí-la novamente. Ele não fala em reconstrução. Não tem a parte positiva. Então, isso sugere que o Evangelho de Tomé já foi escrito numa época em que estava claro que o templo não seria reconstruído. Quer dizer, não só foi escrito depois de 70, como já foi escrito talvez no século II, né, quando já estava claro que não seria reconstruído. Gerd Thyssen, ele diz que essa profecia do templo de Jesus não se trata de uma profecia historicizada, ou seja, algo que foi contado depois. Porque ele alega o seguinte, uma profecia que comprovadamente criou tantas confusões e tantas dificuldades não foi atribuída a Jesus apenas no estágio posterior. Ela se encaixa bem dentro do quadro histórico de Jesus. Também há registros de oposição ao templo entre outros grupos e indivíduos da Palestina da época. José se refere a judeus que também pregaram a destruição do templo. Né? Ele faz que não Jesus, outros antes de Jesus também fizeram essas profecias. Então isso está dentro ali desse contexto. Né? Então não se trata de uma profecia historicizada. Gerd Thyssen destaca que nos sumários sinóticos são citados exorcismos e curas, mas nenhum milagre da natureza ocorre ali. Milagre da natureza, ele está se referindo a milagres, por exemplo, Jesus caminhar sobre as águas, Jesus acalmar tempestades, a transfiguração lá no Getsemane. Então, são milagres que ele chama contra a natureza. São milagres que são, vamos dizer assim, uma segunda categoria de milagres. São milagres que são mais difíceis de serem assimilados. Né? Para o Gerd Thyssen, milagres como exorcismos ou curas, isso as pessoas acabam assimilando mais isso daí. Por quê? Porque as curas, você ainda hoje tem as curas, né? Assim, pelo menos são alegadamente, as pessoas se dizem curadas, né? E, no entanto, esses milagres contra a natureza já deixaram de existir, né? já não são mais comuns, então são mais difíceis de serem aceitos. Então, ele diz que trata-se facilmente reconhecido como uma elaboração secundária, esses milagres contra a natureza. São criações poéticas do cristianismo primitivo formadas pela fé pascal. Então, para ele, esses milagres de Jesus caminhar sobre as águas, a transfiguração lá no Getsemane, e esses milagres, acalmar uma tempestade, a pesca milagrosa,
Esses milagres são interpolações, segundo Gerd Thyssen, criações poéticas do cristianismo primitivo formadas pela fé pascal, ou seja, após os eventos da Páscoa. Com relação a Jesus ser mágico, Gerd Thyssen descarta. Ele diz que se você mostrasse os papiros mágicos gregos para Jesus, ele ia achar aquilo muito estranho. Aquele ambiente ali não tem nada a ver com o que era o de Jesus. Tá? Ele não tinha essa afinidade com esses textos, essa temática. E a autocompreensão de Jesus era profética e não mágica, segundo Gerd Thyssen. E enquanto Lucas 17, 21 diz que o reino de Deus está entre vós, o evangelho de Tomé, no dito 3, traduz como o reino de Deus está dentro de vós. É uma pequena nuance, né? Mas o reino de Deus está dentro de vós, isso tem uma conotação claramente gnóstica do texto de evangelho de Tomé. Lá em Lucas 17, 21, ele diz que o reino de Deus está entre vós. E o Gerd Thyssen diz que o termo eutos, em grego, ele tem sentido realmente de estar no meio, tá? Como aparece na Septuaginta, no Êxodo 17:7, no 34:9, tá? Então, segundo Gerd Thyssen, o Evangelho de Tomé espelha uma gnose incipiente, sem ainda uma cosmologia desenvolvida, doutrina de eons e essa coisa toda, que pode ser reconhecida como um desenvolvimento de uma tendência gnosticizante inerente à tradição sapiencial. Então, esses são os pontos que eu gostaria de observar. Muito obrigado, então.